Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês, meus alunos? Aqui novamente o professor Jefferson com mais uma aulinha de resolução de problemas do capítulo agora, capítulo 4, nessa sequência nossa de exercícios de Física 1, do livro de Fundamentos de Física do Halliday, tá bom? Vamos iniciar então nossa lista de exercícios, vamos resolver 3 problemas dessa aula e vamos começar pelo número 24. Como é que é o enunciado do problema, né? Então a gente tem aqui uma pequena bola rola horizontalmente até a borda de uma mesa de 1,2 metros de altura e cai no chão. Tudo bem? Então esse é o esquema, a bola rola e cai no chão. A bola chega ao chão a uma distância horizontal de 5,52 metros da borda da mesa. Letra A, por quanto tempo a bola fica no ar? E letra B, qual é a velocidade da bola no instante em que chega à borda da mesa? Então, esse é o enunciado do nosso problema e vamos proceder com a resolução dele. Então, aqui a gente tem um esquema, né, que nós fizemos aqui para entender a situação. A bolinha está aqui, tudo bem? Nossa bolinha está aí, ela se dirige até a borda da mesa com a velocidade constante, né? Vamos chamar essa velocidade aqui de V0 na direção X. Ela rola e cai e acerta lá, né, horizontalmente essa distância de 1,52 metros. E lembrando que a posição vertical dela inicialmente é 1,2 metros, tá bom? Então a gente vai tentar resolver esse problema. Letra A, ele pede por quanto tempo a bola fica no ar. Para pegar essa letra A, vamos começar com uma equação que é assim, né? Então ele quer o tempo, a gente escreve a incógnita aqui. A equação de movimento que a gente pode escrever que tenha o tempo, envolva, por exemplo, a distância inicial aqui, a posição inicial y, é uma equação desse tipo, y igual a y0 mais v0 em yt mais meio de at quadrado. E a gente pode proceder da seguinte forma: a posição final da bola quando ela atinge o solo, então ela está aqui nessa posição y0, na horizontal ela faz esse movimento. Ela simplesmente cai na vertical, perdão. Então, se a gente olhar só o movimento no eixo y, ela está nessa posição, então ela vai cair e chegar na posição y igual a 0. Então, a posição final da bolinha, y igual a 0. A posição inicial é 1,2 metros. A velocidade em y é 0. A velocidade em y é 0 porque a velocidade inicial dela é apenas horizontal, só tem velocidade horizontal. O g é negativo, é menos g, menos 9,8. Por quê? Porque a gente orientou o nosso sistema y para cima, o g está para baixo, então aqui vai ficar negativo. Então, resolvendo essa equação, vai ficar com 0 igual, né, a 1,2 menos 9,8 dividido por 2t ao quadrado. A gente vai encontrar então uma resposta que é assim: t quadrado vai ser, pega o 2, né, passa para lá multiplicando, esse termo aqui 1,2 a gente já coloca do outro lado, tá bom? Já troca o sinal e vamos ficar aí com 2 que multiplica 1,2 dividido por 9,8. A gente tira a raiz, né, desse termo, tira a raiz aqui para encontrar o t. Então, t vai ser raiz de 2,4 dividido por 9,8. Então, o nosso tempo vai ser 0,49 segundos. E a letra B? Como é que é a letra B, né? A letra B ele quer saber a velocidade com que ela chega na borda. É o nosso V0x. A velocidade com que ela chega na borda da mesa antes de cair. Então, a gente pode usar uma equação de movimento sem aceleração, que é essa aqui, né? X igual a x0 mais v0xt. O nosso x0 é 0, o x final é 1,5 metros, 52 metros. Então, a gente vai ficar lá com 1,52 igual, né, a v0x e t. O t a gente já calculou no item anterior, então o v0x igual a 1,52 metros dividido pelo tempo. O tempo nós encontramos lá e vamos passar dividindo. 1,52 metros dividido por 0,49 segundos. Então, a gente vai encontrar um resultado final, V0x igual
a 3,10 metros por segundo. Então essa é a velocidade com que a bola sai, né? Perdão, que a bola chega na beiradinha da mesa antes de cair. O outro probleminha que a gente vai resolver agora envolve agora o movimento circular. Bem, a gente resolveu um sobre lançamento de projéteis, né? A seção de lançamento de projéteis. Agora vamos resolver um sobre movimento circular. Esse é o seguinte: então a gente tem um satélite, se move em uma órbita circular de 640 quilômetros acima da superfície da Terra, com um período de 98 minutos, ou seja, ele demora 98 minutos para dar uma volta completa nessa circunferência desse raio, com esse raio, né? Quais são, letra A, a velocidade, e B, o módulo da aceleração centrípeta do satélite? Então, para a gente resolver esse probleminha, vamos fazer um desenho. Vamos pegar um desenhozinho aqui para ilustrar, né? Então, aqui a gente tem o nosso satélite, está aqui, e ele está orbitando ali o planeta. Eu só desenhei, obviamente, o satélite e o raio R dessa órbita. Então, a gente pode começar resolvendo a letra A, observando que o raio R, esse raio R, ele é tanto a altura, né, 640 quilômetros, quanto também o raio da Terra. A gente tem que considerar as duas situações. Então, na letra A, por exemplo, a gente tem que começar somando, né, nos 640 quilômetros, o raio da Terra. É o que a gente vai fazer agora. 640 km mais o raio da Terra. Isso dá os 640, colocando na mesma unidade, 10 ao cubo metros, mais o raio da Terra, que é 6,37, 10 a sexta metros. Tá legal? Aí o período nosso, né, é 98 minutos, a gente tem que passar isso para segundos. Então dá 98 vezes 60 segundos. Então a letra L, que é a velocidade, essa velocidade com que o nosso satélite está rodando aqui, né? Então, para a gente encontrar essa velocidade, basta escrevermos que a velocidade é a circunferência, né? 2π vezes o raio, dividido pelo período. Então, 2πr vai ser 2π que multiplica os 640, 10 ao cubo, mais os 6,37, 10 a sexta metros. Dividido tudo pelo nosso período, né? Que é 98 vezes 60. A gente vai encontrar um resultado, uma velocidade final de 7,49 10 ao cubo metros por segundo. Então essa é a velocidade. E na letra B, o que a gente vai fazer na letra B? Ele pede a aceleração centrípeta. Essa aceleração a gente vai chamar de Azinho. Lembra da expressão? Aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre o R. O V ao quadrado a gente já encontrou, 7,49 10 ao cubo. Tudo bem? Essa é nosso V elevado ao quadrado, dividido pela aceleração, pelo raio, perdão, que é 640 10 ao cubo, mais ali os 6,37 10 a sexta, que é o nosso R. Então, a gente vai encontrar uma aceleração centrípeta de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, encontramos os dois itens que ele pedia, né? A velocidade do nosso satélite e a aceleração centrípeta. Muito bem, gente. Continuando a nossa resolução de problemas do capítulo 4, vamos proceder agora com a resolução no número 72. Como é que é o enunciado 72? É um problema muito interessante, viu? É agora da seção de movimento relativo. Então, olha lá. Um jogador de rugby corre com a bola em direção à meta do adversário no sentido positivo do x. Então, o cara está correndo no sentido x positivo, correto? De acordo com as regras do jogo, ele pode passar a bola a um companheiro de equipe, desde que a velocidade da bola em relação ao campo não possua uma componente x positiva. Então, quando ele lança a bola para um colega, né, o árbitro que está no campo olha a bola e ela não pode ter uma componente x positiva, no máximo 0, né? Então, essa é uma condição que a gente vai usar nesse problema. Então, tem que observar isso. Quando ele lança a bola, o árbitro que está no campo olha o lance da bola
e a bola não pode ter uma componente de velocidade em x positivo. Então ele vai tentar sempre fazer o lançamento de tal maneira que o árbitro olhe para a bola tem uma velocidade paralela em relação à linha com que o árbitro está olhando, né? Suponha que o jogador esteja correndo com uma velocidade de 4 metros por segundo em relação ao campo. Então ele está correndo ali em x, né, a 4 metros por segundo. Quando passa a bola com a velocidade VBJ em relação a ele mesmo. Então, essa é uma condição que a gente vai usar nesse problema, observando esse vetor VBJ. Esse vetor VBJ é o que a gente vai buscar calcular. Então, ele passa a bola com uma velocidade VBJ em relação a ele mesmo. Tudo bem? Continuando aqui, ó. Se o módulo VBJ é 6 metros por segundo, qual é o menor ângulo que ela deve fazer com direção a x para que o passe seja válido? Então, ele quer saber, no final das contas, o ângulo desse vetor VBJ para que, né, o VBJ em relação a x, né, para que o passe que ele deu esteja correto, né? Então ele dá para a gente a velocidade aqui do jogador em relação ao campo e dá para a gente o módulo, né, do vetor VBJ, ou seja, o módulo do vetor velocidade da bola em relação ao jogador. Então, observem esses índices aqui, a velocidade da bola em relação ao jogador. A gente vai usar muito essa jogada dos índices para fazer esse problema. Então, eu coloquei aqui um esquema. Esse esquema, ele ilustra para a gente, não é as coordenadas corretas, mas apenas um esquema para a gente se localizar. Então, por exemplo, aqui eu desenhei o jogador correndo e aqui a posição vermelho aqui da bola em relação ao jogador. Aqui, ó, VBJ, né? Posição R da bola em relação ao jogador. É um vetor, tudo bem? Então vamos marcar aqui, ó, o vetor posição da bola em relação ao jogador. A gente sabe que a bola está parada, mas a gente vai olhar o movimento quando ele lança a bola, tudo bem? Quando ele está correndo com a bola, está parado, ele lança a bola e vamos observar esse vetor posição dele com relação ao jogador. Então aqui está o jogador correndo, ele está correndo com essa velocidade aqui, VJ em relação ao campo, tá legal? Coloquei só o J aqui, mas J em relação ao campo, daqui a pouco vamos colocar isso aí. O campo está aqui estático, o campo está parado, né? Então, o movimento relativo. Aqui é a posição do jogador em relação ao campo e aqui é a posição da bola em relação ao campo. Então, a gente vai ter esse jogo aí de vetores. Esse vetor, então, campo, bola em relação ao campo, né? Posição da bola em relação ao campo vai ser o somatório da velocidade, da posição do jogador em relação ao campo, mais da bola em relação ao jogador. Então, esse jogo que a gente vai estar analisando. A gente pode começar escrevendo esses vetores. O vetor bola em relação ao campo, como eu falei para vocês, ó, vai ser o vetor bola em relação ao jogador mais o vetor jogador em relação ao campo. A gente pode escrever as velocidades. Aqui a gente tem as posições, só para ilustrar, para a gente voltar um pouco na teoria, dar um passo atrás. A gente volta, escreve toda essa relação aqui de posição bola-campo, igual a posição bola-jogador, mais posição jogador-campo. Então a gente volta um pouquinho, escreve isso para depois escrever as velocidades. Então, por exemplo, essa é a velocidade da bola em relação ao campo. Se eu quero a velocidade da bola em relação ao campo, a gente tem que derivar esse valor aqui. Então é apenas a aplicação da derivada aí, deriva esse primeiro termo, posição da bola em relação ao campo, da velocidade da bola em relação ao campo, posição da bola em relação ao jogador, da velocidade, né, da bola em relação ao jogador e assim por diante. Então, fazendo isso, a gente vai encontrar velocidade da bola em relação ao campo igual a velocidade da bola em relação ao jogador mais a velocidade do jogador em relação ao campo. Esse aqui, velocidade do jogador em relação ao campo, é aquele vetorzinho lá, tá bom? E o módulo dele, eles deram pra gente, tá bom? E é paralelo em relação ao eixo X, correto? Velocidade da bola em relação ao jogador, esse aqui que a gente quer encontrar. Esse danadinho que a gente quer encontrar. E ele nos deu condições em relação a esse outro aqui, ó, tá bom?
Vamos ver essas condições agora. Quais são as condições que ele deu nesse problema que envolve a velocidade da bola em relação ao campo? Então, a velocidade da bola em relação ao campo, ela tem que ter apenas componente em J, não pode ter componente em X. Lembra lá do enunciado? Não pode ter componente X. Então, a maneira de escrever V bola em relação ao campo vai ser V bola em relação ao campo componente Y na direção J. Tá bom? E a velocidade do jogador em relação ao campo, ele falou para a gente. A velocidade do jogador em relação ao campo é um vetor que ele tem somente componente x. É 4 metros por segundo, né? Aqui, ó, e chapéu. E a velocidade da bola em relação ao jogador, que é o que a gente quer, é isso que a gente vai buscar, a gente vai poder escrever ele completo da seguinte forma. Vai ser jogador da velocidade da bola, componente, né? Bola, jogador, x, na direção y, mais a componente bola, jogador, y, na direção j. Tá bom? E aí tem uma outra condiçãozinha, né? A velocidade da bola em relação ao jogador, o módulo, né? O módulo desse vetor aqui, tá bom? O módulo desse vetor sem setinha é 6 metros por segundo. Guardem essa informação. Tá? E aí o que a gente pode fazer, né? A gente pode começar igualando esses vetores. Eu vou pegar, por exemplo, ó, esse vetor aqui, V bola campo é isso aqui. E aí eu vou escrever esse V bola campo aqui. Tá legal? Vamos lá escrever então. Vamos escrever V bola campo, só tem componente y, vai ser igual. Do lado direito vai ter esse termo aqui, V bola jogador, a gente escreve ele completo. Então vai ser V bola jogador, que tem essa componente mais essa outra componente aqui. Mais, né, V jogador campo. V jogador campo só tem uma componente. Uma componente que é 4i. Então a gente iguala, a gente vai igualar tudo que está do lado esquerdo com tudo que está do lado direito. Por exemplo, aqui tem componente J, a gente olha do lado de lá, onde tem componente J? Esse aqui. Iguala lá. Iguala componente J com componente J. Tá bom? Vamos lá então igualar esses dois termos. VB campo Y, componente Y, vai ser igual a VBJY. Nossa primeira equação. E a outro termo é o quê? Desse lado de cá tem o quê? Tem 0 para x. Tem só 0 por x. Se só tem 0 por x, a gente escreve ele aqui, ó, 0 por x. 0 em x vai ser 0 do outro lado. Tá bom? Então, essa parte aqui, x, e essa parte aqui, x, tem que juntar as duas para dar 0 do outro lado aqui, né? Mais nosso 0 aqui. Em x não tem nada. Do lado esquerdo. Então, a gente iguala. 0 igual, né? VB jogador x mais 4. Chama essa equação aqui de equação 2. Então, dessa equação 2, a gente já tira a primeira componente do nosso vetor bola jogador, que é o que a gente quer. A gente já pode tirar a primeira componente aí. Então, a velocidade da bola em relação ao jogador x, né, vai ser menos 4. Já encontramos aqui a nossa primeira componente. Então, V bola jogador x, achamos ele aqui, ó, né? Menos 4. Menos 4 metros por segundo. Encontramos a primeira componente. Então, a gente vê que ela é negativa. Então, a componente, se for escrever ela, desenhar ela, o componente para o lado esquerdo. Procedendo, então, com o nosso cálculo, a gente vai poder, por exemplo, escrever o módulo, né, daquele vetor bola jogador. O módulo dele a gente viu que é 6. Então, a primeira componente x, que a gente já sabe quanto que é, ao quadrado, componente y ao quadrado, tem que dar, na raiz, tem que dar 6. Então, raiz disso aí tudo, né, vai dar 6. E aí a gente pode tirar daqui, ó, o v jogador y, que a gente não sabe ainda, porque nós já acabamos de calcular esse v jogador x. Tá bom? Então, vai dar lá 4 ao quadrado, que é esse primeiro termo aqui, né? 4, nós acabamos de encontrar, mais o VBJY igual a 36, que é o 6 ao quadrado. Então, o VBJY vai ser ao quadrado, né? Vai dar 36 menos 16. A gente pode tirar, então, o VBJY, que dá raiz de 20. Fazendo essa continha em raiz de 20, 4,45
47, então VBJY 4,47 metros por segundo. Encontramos então as componentes. Eu posso desenhar aqui, ó, VBJX, que é o 4, o módulo de VBJ, né? O módulo do vetor 6, e o VBJY, J é 4,47. Então, procedendo com o cálculo do θ, a gente vê que o θ vai ser o ângulo total aqui, que é 180, né? 180, θ vai ser 180 menos esse outro ângulo de cá, tá bom? Então, se a gente calcular, né, 180 aqui, menos esse ângulo aqui que a gente tem relacionado a esse triângulo retângulo, a gente vai encontrar o ângulo θ. Então, θ será, né, o 180 menos aquele ângulo lá. Quem é esse ângulo? A gente vai usar o cosseno. Esse ângulo aqui, a gente sabe que é o arco cujo cosseno vale, né? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu posso usar esse triângulo retângulo para encontrar esse ângulo e tirar 180 menos esse ângulo, a gente encontra o ângulo θ. Então, vai ser 180 menos cosseno de 4 sobre 6. Fazendo essa continha, vamos encontrar 132 graus. Então, o nosso θ vai ser 132 graus, finalmente. Então, a gente encontra, né, qual que é o ângulo do vetor velocidade da bola em relação ao jogador, de tal maneira que o nosso jogador consiga fazer um passe que obedeça às regras do rugby, né?